recebendo mais um representante, né? Nem representante, o fundador de uma marca brasileira, Rafael Guimarães. Uma honra de ter aqui, que é um dos sócios fundadores da Statera Watch Company, que... Watchco, exato. Watchco, não é Company, desculpa. E a gente se falou, cara, desde quando eu comecei essa maluquice aqui. Algumas vezes, né? Algumas vezes você me mandou o ST01, né, lá pro estúdio pra gravar. Fizemos um review lá atrás, o quê? 10 meses, mais ou menos? Por aí. Cara, foi... É quase um ano. Não, acho que já tem um ano. Já deve ter um ano. O tempo passa rápido. Passa rápido. Cara, não vou ser indelicado, né? Já vou te servir um maravilhoso vinho toscano dos meus patrocinadores, Cellar Vinhos, que pra mim tem o melhor portfólio de Itália e França do Brasil. Saúde. E com o Entusiasta aqui você tem 15% de desconto na primeira compra na Cellar, né? Em todo o site. Eu já fiz uso desse cupom, inclusive. Já usou? Já usei. Tá bom então, né? Antes de entrar na Statera, eu queria entender de você como que você tem uma empresa de software, né? Isso. E o seu sócio, ele era veterinário. Tudo a ver com relógio. O software até dá pra enganar, mas o veterinário, porra, não tem como. Como que você sai de... Como que vocês, né, começam esse interesse pela relojoaria? O que aconteceu? Cara, o interesse sempre existiu. Eu acho que tanto eu quanto o Antônio, a gente tá ali na faixa dos 40 anos. Eu um pouco mais e ele um pouco menos. Não vou pontuar aqui exatamente as idades, tá? Mas relógio sempre fez parte da nossa vida, desde pequeno. Exemplos de relógios em casa, com o pai, com o avô. E sempre foi algo que a gente discutiu como amigos, né? Vocês são amigos de infância, não? Desde os 5 anos a gente... Quer dizer, eu 6, ele 4. Estamos fazendo uma média aí 5. Então um deve ter 42, deve ter... Por aí. E a gente passou a vida toda junto como amigos, né? Todas as fases de infância, adolescência, juventude. E o Antônio teve uma carreira mais tradicional, faculdade, e já ingressou no trabalho como veterinário. E eu sempre tive uma aptidão comercial bem desenvolvida. Então eu comecei nesse mercado de software, oferecendo soluções para o mercado imobiliário, fazendo parte de um grupo como comercial. E em 2015 a gente fundou uma empresa que hoje está até aí no mercado, que oferece soluções para o mercado imobiliário. CRM, plataforma de gestão, enfim, esse tipo de coisa. E, cara, pandemia, né? Pandemia. Todo mundo acho que parou um pouco para olhar em volta. Pô, peraí, o que eu tô fazendo? Será que isso aqui é algo que me completa? Será que eu posso fazer alguma outra coisa? E durante todo aquele processo de pandemia, onde se fazia ali pequenas reuniões com seus amigos mais íntimos, né? Distanciamento e tudo aquilo que a gente lembra bem como foi, a gente começou a amadurecer essa ideia. Primeiro de ter um relógio, fazer um relógio para nós, 2, um para cada um, enfim, escolher peça, montar. E eu acho que assim, se você pegar... O ser humano, ele sempre quer mais. Ele sempre quer afundar. Ele sempre quer ir lá no fundo. Então, se você pegar um cara que começou a andar de bicicleta hoje, ele vai estar satisfeito com uma bike de 4 conto. Sim. Se você falar com esse cara daqui 2 anos, se ele tiver condição, ele vai estar com uma bike de 50. Então, a gente começou a se aprofundar, e aí a gente entendeu e a gente conheceu a relojoaria independente. Mas vocês já gostavam de relógio antes? Vocês já colecionavam? Vocês tinham? Ou... Cara, não chega a falar que era coleção, mas relógio sempre foi algo que chamou a nossa atenção. Só que a gente, apesar de ter relógios, não era algo que a gente vivia sendo entusiasta da relojoaria, para fazer uma alusão aqui. E era algo que sempre fez parte da nossa vida, mas que a gente não era colecionador de relógio, enfim. E quando a gente começou a mergulhar nesse mundo, que a gente entendeu que era possível fazer um relógio, a gente, cara,
então vamos atrás disso. Vamos entender como fazemos aí, o que a gente pode fazer para viabilizar um relógio e vamos fazer. Um para você, um para mim. E aí a gente, tipo um relógio de amigos, assim, sabe? Algo desse tipo. Pô, então a Statera é bem recente. 2020 foi planejamento, 2021 já produção, 22 lançamento do primeiro relógio, que foi o ST1. Que é esse aqui. É. E como é que se deu esse processo? Você falou de... Eu tô indo mais a fundo na relojoaria independente e é um mundo fascinante, né? Tipo, Com dos certeza. grandes lá do... Com certeza. Roger Smith, F.P. Jorne, Maximilian Busser, essas coisas, essas peças, esses caras que fazem peças assim, que é do fino, né? No detalhe do detalhe. Como se deu essa inspiração de fazer primeiro esse relógio que vocês fizeram para vocês, que foi esse aqui ou não? Foi outro? Na verdade, a ideia de fazer um relógio para nós acabou amadurecendo para fazer um relógio e criar uma marca. Foi um processo que você começa pensando uma coisa e no final acabamos fazendo outra. Sim. Mas, já respondendo a sua pergunta, tem uma pessoa que foi chave para isso, que foi o cara que virou uma chavinha na nossa cabeça e que basicamente mostrou pra gente o que era uma micromarca e o que era a relojoaria independente, que é o Armand, da Sartori Billard, que é um grande amigo. E esse cara, num determinado momento, ele pegou na nossa mão e falou: peraí, brasileiros, eu gostei de vocês e eu vou ajudar vocês a criar uma marca de relógio aí no Brasil. O cara me passou uma lista com 35 fornecedores, fornecedor de caixa, de mostrador, tudo de ponteiro, Suíça, França e China. Ele me deu um leque, tá? Quando a gente entendeu que era possível e quando a gente entendeu que daria para fazer um relógio, não tô nem falando se daria para vender um relógio, a gente entendeu nesse momento que daria para fazer um relógio. Como é que você chegou no Armand? Instagram, cara. Toque, bati na porta. E aí, beleza? Irmã, tudo bem? Então, eu vi que você... O Armand, ele tem uma proposta de relojoaria diferente dos outros independentes. O trabalho dele é 100% bespoke. Então, se você vai comprar um relógio dele, você nunca vai comprar um relógio que você viu no Instagram dele. Porque você vai ter que fazer um relógio. Você vai fazer uma chamada de vídeo com ele e você vai falar: cara, eu quero um acabamento assim, eu quero um guilloché, eu quero um meteorito, eu quero um tal cor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele tem estruturas básicas, que a gente chama de plataformas, SB4, SB5, assim como a gente tem o ST1, o ST2, são as plataformas. E dentro dessa estrutura bespoke, você monta o seu relógio. Entendeu? E então é um cara muito ligado, que valoriza muito os subcontratados que ele usa para operar a empresa dele. E esse cara pegou na nossa mão, passou a lista e falou: Rafael, é isso, cara. Se você quiser fazer uma coisa mais barata, vai por aqui. Se você quiser fazer um negócio mais... vai por aqui. Se você quiser ir vai por aqui. E aí eu e o Antônio, a gente entendeu o que a gente pensou lá atrás, tá? Cara, vamos chegar com um relógio, sei lá, de 20 mil reais, 30 mil reais, uma marca que ninguém conhece, no Brasil, que é um mercado que as pessoas ainda não conhecem muito do que, principalmente naquele momento, o que era relojoaria independente. Então a gente ainda não conhece. Hoje em dia, até eu posso te falar, até pela experiência dentro da nossa carteira, sabe? As pessoas, elas estão entendendo por exemplo, qual que é a diferença do que a gente faz para uma grande marca. O que eu ganho tendo um relógio independente e o que eu ganho tendo um relógio de uma marca estabelecida. E, cara, tudo é válido, só que são propostas diferentes, né? Então, eu e o Antônio, a gente tentou construir um relógio. Porque você vai construir um relógio, você começa pelo movimento. O movimento ele vai te dar um norte do tamanho da caixa que você vai usar. E aí você vai cuidando da roupagem desse relógio para que ele se complete, né? Então a gente tentou fazer um relógio que tivesse ali num budget para o cara que ia comprar na ponta final e que não fosse um relógio muito caro, mas que entregasse valor, né? Então a gente acabou por optar por um fornecedor de caixa francês, mostradores também, ponteiros também, e um movimento suíço clássico 64982, que é um movimento
clássico na relojaria, que está em vários relógios, que esteve nos relógios de bolso, enfim. Antes de vocês montarem o ST-01, vocês nunca foram para a Suíça? Ou foram? Nunca fomos para a Suíça. Antes de montar os ST-01. Agora também uma ponte aérea, né? Agora... Paraná, Genebra. Agora sim. Agora, nos últimos 6 meses aí, a gente teve 3 vezes lá. Principalmente no Jurá, né? Ali no Leloc. Entre Leloc e o La Chaux-de-Fonds, né? O Neuchâtel tá embaixo ali no lago, né? E o Jurá pertinho ali, 5 minutos de trem. Só para o pessoal de casa entender o que é a geografia dessa área, né? É a fronteira ali com a França, então Exato. A parte francesa da Suíça, assim como Genebra. Isso. E as montanhas do Jurá vão de Genebra até... Você pegando de Genebra, aquela faixa esquerda ali, tem Vale de Joux, e de Neuchâtel pra cima o Jurá. Mas aí Neuchâtel é o último, ou não? Neuchâtel ele tá no meio, no lago, na ponta do lago. Aí tem Leloc, La Chaux-de-Fonds. Que né? Pra quem não... Isso, é a Meca. Na verdade, assim, acho que a relojaria suíça ela tá bem definida. Onde tá o glamour, que é Genebra, onde tá a venda e onde estão as vitrines e onde tá toda a pompa. E no Jurá e no Vale de Joux, que é onde tá o bunda na cadeira, entendeu? Que são ecossistemas ali que giram em torno da relojaria. Porque... Inclusive das marcas grandes também. Exatamente, porque todas as fábricas estão ali. Né? Ali você encontra Cartier, Tag Heuer, Patek Philippe, Rolex era ali, mas hoje é a Tudor, né? Não, tem Rolex ali. Tem Rolex ali. A Tudor é um prédio do lado do outro, aí tem a Kenesse, que faz os movimentos faz os movimentos para outras. Sim. Então, todo mundo em volta da relojaria ali, as pessoas que moram nessa região, e muitas pessoas que inclusive moram na França, porque ali em 3 quilômetros você está na França, trabalham na relojaria. Então é muito comum você encontrar lá um cara que dá na padaria, no mercado, e que ele faz um bico de fazendo anglagem para uma marca independente. Pra Patek Philippe, às vezes. É normal, entendeu? Normal. E a gente teve no Jurá exatamente por isso, porque pulamos um pouco a história já direto para esse momento. Vamos bater no papo. Não, vamos voltar para bora. História. É porque eu perguntei da Suíça. Sim, como... Bora. Depois a gente volta para a Suíça. Então vocês começaram a montar Vocês pegaram essa lista de fornecedor que o Armand mandou. O Armand mora Ele mora na França. Na França. Mas hoje ele tá com uma estrutura tá com uma empresa de usinagem para atender marcas independentes no Vale de Joux. Entendi. Mas ele continua morando na França. Aí vocês queriam fazer um relógio que não fosse muito caro como o primeiro. Exato. Mas já tinha essa ideia da venda ou tinha? Começou com a venda? A gente tinha ideia da venda porque, cara, eu sou bem realista, tá? A Statera, ela tem muito trabalho, mas muito trabalho, muito suor. Eu e o Antônio, a gente tá aí, principalmente nesse momento agora de desenvolvimento de um relógio novo, a gente tá aí 15, 16 horas por dia. As nossas esposas, a Letícia e a Fernanda, elas estão praticamente querendo dar o pé na gente. Vocês casam, né? Porque a gente tá mais tempo no ateliê do que em casa. Então, só que lá atrás, quando a gente começou, a gente precisava testar o mercado. Cara, será que eu consigo, primeiro, fazer um relógio? Passo 2. Tá, eu fiz o relógio. E agora? Será que eu consigo vender o relógio? Será que eu consigo colocar, por exemplo, cálculos? Vamos colocar o cálculos. Brasil, você sabe que a gente vai competir com quem? Mercado de segunda mão. Sim. Tá. O que você compra com 9 mil reais hoje, 8 mil reais segunda mão? Compra coisa legal, não compra? Compra uns tags legais. Se você for um pouquinho mais, você pega um Speed, Reduced. Sim. Né? Um pouquinho mais. E isso o cara pesa na balança, entendeu? Então a gente tinha que entender. Peraí, será que o cara vai querer comprar um relógio brasileiro? Pergunta que fizeram pra gente. Por que você não coloca Swiss Made no relógio? Por que você não montou na Suíça e tal? Cara, a relojaria independente ela é muito sobre colar figurinha no álbum. Entendeu? Sim. Então tá lá o colecionador com o álbum dele e de repente, será que o cara vai querer colar mais uma figurinha igual? Mais um Swiss Made?
né? Será que ele não vai simplesmente achar mais doente? Tá, legal, uma marca brasileira, mas Swiss made, o que tem a ver? Então a gente sempre trouxe e levantou a bandeira do relógio feito no Brasil. Cálculos foi feito lá fora, mas o design e a concepção dele foi toda feita aqui. Entendeu? Vocês têm algum background de design, não? Cara, só a paixão. Design sempre foi algo que fascinou a gente em tudo, né? E cara, relojoaria é uma coisa muito antiga, né? O que não se fez em relojoaria ainda? É difícil você achar alguma coisa que não se fez. Uma inovação, né? Então, tipo, se você vai buscar inspiração, a gente partiu de qual princípio? Cara, vamos por um lado clássico. Tanto que a gente fez o primeiro Statera, que você não conheceu, e eu acho que pouquíssimas pessoas conheceram, é um diver. A gente fez... Acho que a gente teve essa conversa já. A gente fez e matou. Um diver de titânio, um relógio bacana. Só que daí, como estratégia, a gente pensou, cara, não é isso. Aqui a gente entra numa briga que não é nossa, entendeu? E a gente foi para um lado clássico. Buscamos inspirações nas marcas que nos inspiravam e nasceu o Cálculos, cara. E aí vendeu o Cálculos, né? Como vendeu o Cálculos? A gente sempre teve uma expertise, eu sempre tive uma expertise comercial. O Antônio, até para puxar, cara, veterinário não tem nada a ver com relojoaria. Eu já falo para você que tem. Porque tem a história minucioso, ponto. O cara não pode tremer, você entendeu? Tem que ter habilidade manual. Vocês fizeram 100 desse? 100. Então vocês não vão fazer mais dele? Não. E você, eu lembro naquela reunião que a gente fez uma vez, que você tinha um storytelling muito bem amarrado porque vocês são do Paraná e tem a história daquela ave. Gralha azul. Conta um pouco pra gente como você conseguiu desenvolver esse storytelling de unir as raízes, né, do local que está sendo feito com o produto que você entregou. Cara, a natureza sempre nos inspirou, tá? Eu acho que a natureza você consegue buscar inspiração para texturas, para cor, para como as coisas evoluem, você entendeu? E a gente vem de um lugar com uma história natural riquíssima, entendeu? Isso a gente tem desde pequeno, a gente come pinhão assado na fogueira. E quando a gente... Essa fase do pinhão, gralha azul, todo esse storytelling, ele é pós-cálculos. Por quê? O cálculo, se você observar, você vai ver que ele não tem um ícone. Qual que é a logo da Statera no cálculos? Ele só o Statera Watchco, entendeu? E isso, beleza, é um primeiro relógio. Eu acho que quando você faz uma coisa por primeiro, você sempre, quando você vai dar o segundo passo, você tem que evoluir, né? E aí a gente foi buscar algo e aí demorou. E vai, e tenta, e vira pra cá, e anda. E um dia a gente estava em Curitiba para uma ação que a gente foi fazer lá de marketing para comunicar o relógio. Com o Leandro? Com o pessoal da confraria. Ah, tá. Com o Relógios e Relógios BR, enfim. E aí a gente... andando pela Praça Osório, não sei se você conhece Curitiba ali. Praça Osório é uma praça central ali da cidade, bem tradicional. E andando pela Praça Osório, imagina Copacabana. Tem lá a calçada famosa, enfim. Eu andando pela calçada da Praça Osório, obviamente não é o padrão de Copacabana, mas tem desenhos com aquela mesma pedra. E aí eu... Pedra portuguesa, né? Quase que eu piso no pinhão. E aí eu falei, cara... Eu olhei pro Antônio e falei, cara, é isso aqui. E eles têm realmente... Eles formam círculos, né? Porque o pinhão, não sei se você já viu, a pinha aberta, ela é como se fosse um mostrador. Quando ela cai da araucária, ela abre e ela forma um mostrador. E eu bati o olho naquilo e falei, tá aqui. Aí a partir daí a gente começou a trabalhar e puxa daqui, puxa de lá, ajusta, vai. Aí no final, quando tava quase resolvido, a gente passou uma linha reta no meio, separando, representando eu e o Antônio, que somos esses dois pilares da Statera. Que já cresceu, tá? Já tem mais gente. Já tem mais gente. Já tem mais gente. Isso, o Cálculos ST01 é um teste.
Um MVP. Um MVP que deu certo. Que deu certo. E aí você entregou os 100 relógios. Vamos entregar o último agora. Bom, né? O último agora. Graças a Deus. Muito a gente falou da relojaria independente. Qual é o mecanismo que é o 64982. 64982 que você falou? Unitas, né? Unitas comprado pela ETA. E esses movimentos clássicos, 2428, 2824, 6498, 6497, 64982, PSO, que é o 7001, que veio agora no disco volante da Furlan Marie. Eles reintroduziram esse movimento, que é um PSO, foi comprado pela ETA. Então essas duas fábricas foram compradas pela ETA, Unitas e PSO, e a ETA que oferece esses mecanismos. Só que num determinado momento, na Suíça, essas patentes caíram. Então, pequenos fabricantes começaram a produzir essas máquinas. A gente falou isso com o Adriano, que depois que a ETA perdeu que a patente caiu, a Celita começou a fazer. Exato. E aí vários pequenos fabricantes começaram a fazer. Então, o Cálculos, ele é de um pequeno fabricante de BN, que apresenta o seu 64982 para o mercado, para marcas como a nossa, que estão buscando aí um lugar ao sol. Isso que você falou de marcas como a nossa. Por essas empresas que começaram a produzir movimentos, possibilitou que marcas como a Statera, como a Furlan Marie, como a Spinnaker, como várias outras se desenvolvessem e criassem personalidade através de um movimento que, no caso desse relógio aqui, está decorado com a logo da Statera. Como é que você vê a importância dessas fabricantes de movimento, não só na Suíça, mas também tem um movimento muito grande na China acontecendo? Cara, a relojaria cresceu muito, né? E da forma com que a indústria suíça se organizou com relação aos grandes grupos, teve muita marca grande, conhecida, que teve que se coçar para produzir movimento, porque, de repente, tinha um monte não ia conseguir comprar da ETA mais, porque a ETA Swatch Group começou a colocar os movimentos embaixo do guarda-chuva. Entendeu? Então, marcas consolidadas tiveram que, depois de já anos de história, ter que se coçar para produzir seus movimentos. E eu acho, cara, que isso é fantástico e era inevitável, tá? Porque, como a gente falou agora há pouco, é um ecossistema vivo e as pessoas vivem disso lá. Sim. Então, por exemplo, se você quiser... A gente conheceu pessoas que os caras estão lá num apartamento, 4 pessoas, fazendo trabalho para grandes marcas independentes, fazendo acabamento terceirizado para marcas de relógios aí que vão custar 500, 600 mil francos. Caras que a gente idolatra e que, de repente, você olha lá o cara fazendo uma pecinha para ele ali, fazendo anglage, fazendo Côte de Genève, entendeu? E um dos pilares básicos da indústria suíça é o que eles chamam lá de subcontractors, né? Então, a terceirização é como a coisa funciona. E como esse conhecimento ele sai das fábricas, era inevitável que, a partir do momento que as patentes caíssem, isso ia acontecer. E isso, na minha opinião, ajudou o mercado, entendeu? Democratizou e permitiu que a gente estivesse aqui conversando hoje, por exemplo. Sim. Né? O desenvolvimento desse relógio, o que vocês conseguiram aprender com o ST01 para tanto de erro quanto de acerto para desenvolver isso aqui que para mim tá em outra liga, né, comparado com o ST01. Ele tá assim num patamar muito elevado, tanto de qualidade quanto de e feito aqui, né? Para mim principalmente de personalidade e autenticidade. É isso. Como é que foi essa transição do ST01 para esse aqui? Como a gente numerou o Cálculos, o relógio ele teve uma data de nascimento e ele ia morrer. Sim. Não seria justo com o cara que comprou o 1, o 13, o 50, o 99, que depois de um ano e pouco eu falasse, vou fazer mais 100 agora. Né? E ao mesmo tempo,
voltando naquele ponto que a gente falou no começo sobre essa vontade que o ser humano tem de sempre querer mais. Antes da gente... Quando a gente vendeu o relógio, acho que o 25, mais ou menos, eu tinha ainda 75 relógios para serem vendidos, eu e o Antônio sentamos e falamos, cara, e aí? Vai vender tudo. Né? Achava que vocês estavam mais preocupados do tipo, e agora? Não, ainda falta... Não, a entrega tava tranquilo, assim, ó. É só você fazer uma análise. Se você vendeu, quem vendeu 25, vende 100. Vai passar o tempo, vai vender 100, entendeu? A gente começou a ser chamado para falar sobre o relógio, as pessoas começaram a conhecer, nosso Instagram começou a crescer, não é ainda uma conta assim gigante, mas lá 6 mil pessoas que nos seguem são realmente aficionados, caras que participam com um engajamento enorme. E aí a gente sentou, olhou um para a cara do outro e falou, cara, vai vender tudo, a gente tem que começar a dar o segundo passo, né? E foi aí que a gente falou, cara, mas esse segundo passo ele tem que ser tipo assim, um mergulho. Tem que ser lá no fundo, entendeu? Não dá pra gente fazer a mesma coisa. Tanto que a gente chama o momento que a gente está agora de o caminho da independência. Né? Uma das coisas, obviamente, que levou a gente a buscar um segundo modelo feito no Brasil é para fugir de imposto de importação. Eu compro uma caixa lá na França, não me custa um valor, para eu colocar lá aqui dentro, tem uma carga tributária enorme em cima. Então vamos fabricar aqui. E aí, para fabricar aqui, tem usinagem no Brasil? Tem. Né? A maioria das máquinas hoje de usinagem e microusinagem no Brasil, principalmente microusinagem, estão voltadas para o mercado de odontologia. Sabia disso? O mercado de odontologia no Brasil é enorme. E as empresas que trabalham com microusinagem estão aí produzindo parafuso, isso, aquilo, pino, com as máquinas todas cheias. Mas essa não era a principal dificuldade. A principal dificuldade era ter um projeto. Tá? Por quê? Cara, eu vou pegar um engenheiro mecânico, vou fazer uma engenharia reversa, vou fazer o cara entender o que faz um relógio ter vedação, ser a prova d'água, ser resistente a isso, aquilo, para daí eu desenvolver um relógio? Dá para fazer? Dá, mas é difícil, leva tempo, muito R&D, né? E o R&D para as empresas é muito custoso. E a gente não tinha, né? E a gente não tinha isso naquele momento. E aí que aparece a Angelique. Eu vou entrevistar ela. Ela vai pro Rio, hoje ela é nossa sócia. Né? A Angelique tem uma porcentagem da empresa, isso. E a nossa conexão... Dá um background da Angelique. Cara, a Angelique, ela é uma Abilage, né? Ela é uma pessoa que teve na operação da Cartier, Grupo SWAT, Tag Heuer, e basicamente ela pega o trabalho do designer e entrega um projeto. Fazendo uma tradução ao pé da letra, ela faz a roupagem. Ela é como se fosse uma gerente de projeto. Ou uma engenheira de relógios. Ela que vai garantir aquela profundidade, ela que vai garantir que todas as peças se encaixam, né? E quando a gente lançou o Emerald, que não está aqui, que foi uma variação do ST1, com um mostrador verde e um movimento automático, eu postei uma foto no Instagram. Quem quer saber mais sobre o Emerald? Foi um relógio que esgotou assim em 2 semanas. E aí ela respondeu um comentário lá, eu quero. E a gente sempre entendeu que para a gente conseguir voar voos mais altos ou mergulhar lá no fundo do oceano e buscar a profundidade que a gente tanto queria, a gente tinha que fazer um resgate e uma conexão com os primórdios da relojoaria suíça para aprender. Isso para mim é o que tira vocês, bota vocês onde vocês estão. Exato. Porque não é mais do mesmo. Exato. Vamos aprender. Exato. Quem faz isso há 200 anos. É isso. E você quer uma pessoa que simbolize mais uma conexão Brasil e Suíça do que a Angelique? Que é metade brasileira e metade suíça, e tem todo o background que ela tem de ter trabalhado em todas essas empresas. E hoje ela é uma independente, atendendo marcas do mundo todo, com o trabalho dela. E a partir do momento que ela me respondeu esse post, a gente começou um namoro. E a gente começou a conversar.
e vamos fazer um relógio junto. Ela trouxe uma ideia de que ela queria devolver um pouco do que o Brasil deu para ela até os 12 ou 13 anos, se eu não me engano, ela morou aqui. E ela queria devolver... porque o português dela é bem francês, né? Bem... mas ela fala... Ela fala bem. Fala. Faltam umas palavras, assim, mas ela vai bem. E, inclusive, o Felipe, o esposo dela, fala um português bacana, e inclusive é flamenguista. Né? Não aprova muito, mas é flamenguista. E aí, cara, a gente sentou, a gente trouxe a ideia de que a gente queria um relógio menor. A nossa pegada é dress watch. Esse aqui tem 42, né? 41. 41. Só o movimento 36,6. Então, a gente trouxe a ideia de que a gente queria um dress watch, que essa é a nossa pegada, coisa mais clássica, mais social, relógio menor. E aí a gente chegou obviamente trouxemos as inspirações, desenhamos o relógio junto. A Angelique transformou isso num projeto e eu saí com a pastinha embaixo do braço, batendo nas portas, para que a gente fizesse a usinagem desse relógio. Então, ele é usinado no Brasil. Usinado no Brasil. Esmaltado no Brasil. Usinado no Brasil, acabado à mão no Brasil. Mostrador feito em enamel grand faux, que numa licença poética a gente está chamando de esmalte grand faux, né? A gente é a segunda licença poética nisso. Por quê? Essa técnica ela é originária da França e ela é conhecida como émail, né? Émail grand faux, que é esmalte grande fogo. Numa primeira licença poética, americanizando a coisa, virou enamel grand faux. Metade inglês, metade francês. E a gente trouxe para o nosso lado chamando de esmalte grand faux, deixando isso bem claro. E aí a gente começou, cara. E aí usinamos. A gente juntou um time muito bom. Então hoje a gente tem caras como o Davi, por exemplo, que na minha opinião é uma das melhores pessoas de polimento de relógio no Brasil, de Santa Catarina, que hoje está nessa estrutura, nesse time que a gente montou. Angelique, o pessoal da usinagem, e ali em Serra Negra, pertinho de Águas de Lindóia. E a gente começou largamos tudo, né? Veterinária ficou para trás. Cachorrinho. Os clientes ficaram órfãos. Eu pedi uma licença da minha empresa por um período para que a gente pudesse no futuro sentar e discutir o que seria feito. Porque você tem outro sócio, né? Tem um outro sócio que é um cara muito sangue bom e que entendeu, né? A gente já teve algo parecido pro lado dele no começo da empresa, então agora foi a minha vez. E tinha como não mergulhar nisso daqui? Não tinha. Não tinha, cara. Entendeu? E vem cá, a pulseira é feita no Brasil também. Obrigado por lembrar. Então aqui a gente tem um relógio que basicamente você precisa de uma pulseira, de uma caixa, de um vidro, de um movimento, ponteiro e mostrador. Basicamente isso. Assim que funciona o relógio. Então, tirando o movimento, que movimento é esse? Esse movimento é um La Joux Perret G100 com 68 horas de reserva de marcha, automático. Então você pegou isso aqui, tipo, um MVP mesmo. MVP. Você deu um salto porque assim, se a gente pensar o cálculos, a gente comprou movimento de uma pequena fábrica, um movimento pronto, sem nenhum tipo de personalização. Esse movimento do ST2, ele foi feito pra gente, com o rotor assinado. O nosso relógio, ele não tem a janela de data, por uma questão de design. Que pra mim então, acertada. Minimalista, simples. Então, foi retirado o disco de data. Porque o movimento vinha com o disco de data. Então, foi retirado o disco de data. Obviamente, quando você retira o disco de data, a sua coroa ela tem um estágio a menos. Sim. Né? Porque não faz sentido você ter um relógio com um estágio morto. Entendeu? E o rotor assinado, entalhado e com o que a gente chama de um verniz 2N, que é o Gold, que eles chamam, né?
Então a única coisa que vem de fora é o movimento. É o movimento. E as safiras, né? E as safiras. Imagino que seja um processo um pouco mais complicado, né? Exato. Cara, você trouxe algumas coisas aí e eu acho muito importante você explicar o que cada coisa dessa significa para ter esse produto pronto aqui. Então você tem outro aí que é o de 39mm, esse aqui é o de 37. Exato. Que, na minha opinião, tamanhos menores estão em alta. Tá virando uma tendência. Uma tendência, exato. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma, é o mesmo relógio. Mesmo movimento. Mesmo movimento, só que com 39 e um com 37. Basicamente, o que vai nortear isso é tamanho de pulso, cara. Porque tem gente que tem um pulso mais fino, tem gente que tem um pulso um pouco maior. Pra mim, o relógio 37 vai super legal. Mas, de repente, um cara com um pulso maior não vai ficar uma coisa legal. Por isso que a gente deu essa opção, tá? E a gente entendeu que faria sentido. E também, o ST2, ele nasceu 37, tá? A concepção inicial 37... E aí, por uma questão de tropicalização, vamos usar essa palavra, a gente trouxe o 39 até... mais democrático. Mais democrático. Para a gente ajudar também aqui a galera a fazer essa transição, entender um pouco mais sobre se tá com um relógio no pulso que é pequeno e que completa o seu pulso mesmo assim, entendeu? Eu tô usando muito o Black Bay 54, que tem 37mm. Pra mim, ele é muito acertado. E esse aqui também é muito acertado. E ele não é... Porra, do lado do ST01, a diferença é brutal. Porque o ST01 também é alto, né? É alto. Esse aqui não. É alto. Queria agradecer a G4 Educação, que é patrocinadora do podcast, vocês sabem, e ela está dando de presente para você que nos assiste um curso de AI para negócios. Então você que tem medo da inteligência artificial acabar com o mundo, dominar o mundo igual Eu Sou Robô, não é bem assim, e o G4 te ensina a usar a inteligência artificial para alavancar o seu negócio. O link está aqui embaixo, o curso custa mais de R$ 1.500 e está de presente para vocês. Aproveitem, que é por tempo limitado. Bom, então, cara, vamos entender como é que... Você é o primeiro fabricante de relógio que vem aqui, assim, por menor que seja, mais artesanal que seja. Então, acho legal você explicar algumas coisas do tipo... esmaltação, aplicação de detalhe... Essas coisas que você aplicou nesse relógio diferente do ST01. Cara, quando a gente vendeu todos os cálculos e a gente já estava no processo de desenvolver o relógio, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente queria mergulhar lá no fundo. E o mergulhar lá no fundo tem muito a ver com a identidade de marca, com a identidade da Statera e com o que a Statera quer ser e como ela quer se posicionar para os clientes. E nesse momento, a gente já estava indo por esse caminho, mas o que hoje a gente faz e o que a gente vai continuar fazendo pelos próximos anos é uma relojoaria com uma pegada artística, né? Então, tem algumas técnicas que vão nortear aí o que eles chamam na Suíça, de métier d'art. Meu francês é horrível, então não liguem pra minha pronúncia. Tá fazendo curso já? Eu deveria, mas eu não tenho tempo para isso nesse momento de desenvolvimento do relógio. Mas com certeza tá ali na agenda. Então, a relojoaria artística, mestres da arte, ele engloba algumas técnicas manuais, tá? Principalmente para confecção do mostrador. Aí a gente está falando, por exemplo, de guilloché, macheteria e a esmaltação. De todas essas técnicas, sempre o que chamou mais atenção para a gente foi a esmaltação. Porque a gente está gravando um documentário falando um pouquinho disso, mostrando imagens de ateliê, de forno. Cara, basicamente, o esmalte é isso aqui, tá? É um pó de vidro
sílica, que você consegue ter diferentes tonalidades. Então, eu imagino que esse aqui seja... Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é outra Esse cor. é outra cor. Eu achava que era uma mistura, tipo tinta de... Não. Você vai misturando. E aí, assim, a base é sílica, tá? Aí você aplica alguns elementos químicos que vão conferir a cor. Por exemplo, você quer um vermelho, você aplica um óxido ferroso. Você quer um azul, você aplica X. Você quer um verde, você aplica Y. Cara, você não acha muito louco você ter saído de uma empresa comercial para estar falando de química? Eu acho. Pior que eu acho. Mas é uma paixão, cara. E se transformou numa paixão, tá? Porque a esmaltação... Primeiro que ela é uma técnica milenar, tá? É usado em joalheria há mais de 1000 anos. Tem um pouco de Fabergé. Os ovos Fabergé, eles eram feitos, obviamente, com pedras preciosas, ouro, mas aquela cor que você vê nos ovos é esmalte. Inclusive, do mesmo fabricante desse aqui, um fabricante austríaco que desde 1800 e alguma coisa está no mercado. Hoje essa empresa foi comprada por uma empresa inglesa e eles continuam fabricando as mesmas cores. Então, cara, tem muita história aí, entendeu? Tem muita história na esmaltação. E a relojoaria, desde os primórdios, lá, 300 e tantos anos, enfim, que os mostradores de esmalte eram os primeiros. Quais marcas grandes hoje que fazem um belíssimo trabalho de esmaltação? Sei que a Patek Philippe faz. Basicamente todas. Quase todo mundo tem uma linha de métier d'art e que tem esmalte, entendeu? Patek... muitos independentes. Hoje nós somos, né, vamos chegar aí um pouco mais para frente, mas hoje nós somos aprendizes do Gabriel Colliard. Gabriel Colliard, ele tá entre Vamos falar daqui a pouco dele. Então, cara, o esmalte, a gente tá há praticamente 2 anos nessa. E a gente começou basicamente comprando matéria-prima e testando. Não é algo que você vai comprar um curso, não é algo que você... Por exemplo, vou viajar para lá e vou me inscrever num curso. Não existe. Você depende de um artesão pegar na tua mão e te falar, vem por aqui. E livros, né? Literatura, entendeu? E aí teste. Faz assim, deu errado. Faz assim. E aí, lá no começo, a gente teve contato com uma galesa, Naomi Neville, e essa galesa foi uma das pessoas que pegou na nossa mão, naquilo que você pode chamar de sorte, mas que também tem muito trabalho duro envolvido. E a gente fazia uma chamada de vídeo semanal com ela. E ela falava quais os problemas que vocês estão sofrendo. É isso, é isso, é isso. É bolha, é trinco, entorta. Ela, tenta isso, tenta aquilo. Não é você pegar um... porque eu acho que a pessoa, quando você fala de esmalte, você imediatamente pensa em esmalte de unha. De unha, claro. Não é isso. Para chegar nesse ponto, tá? São pelo menos 13 camadas, 12 a 13 camadas, que são fundidas a 800 graus. Entendeu? Cada uma dessas camadas faz uma camada. Forno. Nós estamos falando de um material que é um pó de vidro e um disco de prata. Esse pó de vidro, ele vira... Você mistura com o quê? Água destilada. Para passar no... Isso, e fazemos uma aplicação com pincel e microscópio. Porque eu preciso preencher todos os centímetros quadrados do mostrador, senão eu vou ter uma bolha, entendeu? E quais são os riscos, tá? A cada queima, cada vez que eu abro a porta do forno e coloco uma nova camada para se fundir à anterior e ao metal, eu tenho risco de bolhas, trincos, rachaduras e warped, né? É forno tipo de cerâmica? É uma mufla. Tipo mufla, né? Muitas das coisas a gente compra em lojas odontológicas, inclusive, tá? Um forno pequeno assim, desse tamanho, que vai... cerâmica grande. Que vai a 1000 graus. Diferentemente da cerâmica, a queima do esmalte, ela dura 2 minutos. Dependendo da matéria-prima, entendeu? E ela pode variar de 700 a 900 graus. Então, cada marca se comporta de uma forma. E a gente sempre tem que esmaltar os dois lados. Porque nós estamos falando de metal. Se eu pego o metal e crio uma tensão só numa superfície, ele entorta.
Então eu tenho que criar tensão dos dois lados para que ele não entorte, entendeu? Com todo respeito a você, você. É trabalho de maluco, pô. Praticamente. Respeito e admiração muito profunda, tá? Muito respeito e muita admiração. O que vocês estão fazendo pra mim é trabalho de quem é realmente aficionado em fazer o... Então, se você esmalta aqui, você tem que virar... Você tem que esmaltar o outro lado. E esmaltar o outro lado. Isso. E estamos falando de um aproveitamento de 60%. Então, de 10 mostradores que a gente começa, 4 vão pro lixo. Não passam no crivo final, ou entortam, ou quebram, ou explodem, e tudo pode acontecer. Às vezes a mesma matéria-prima tem um comportamento diferente numa segunda queima, mesma temperatura, nas mesmas condições, tudo controlado. E a gente... Só que isso, cara, essa dificuldade, esse anseio, ó, isso aqui a gente usa para fazer a moagem do esmalte, ó. Então uma almofariz de ágata. Então... Mas é chique aqui. Não é... É isso que confere... Não é... Como é que é? Pilão de alho, não. Almofariz de ágata. Então, Bernardo, cara, é isso que confere o valor ao esmalte. É por isso que o enamel é uma coisa tão valorizada dentro da passo a passo você pega esse pozinho aqui, exato, joga aqui. Exato. Água destilada. Fica moendo. Com força. Com força, tá, né? Aí beleza, você bota um pouquinho aqui. A ágata, exatamente pela resistência que ela tem ela não desgasta. Onde você comprou esse negócio? Na Suíça. Na Suíça, tá, perfeito. Aí beleza, aí você raspa aqui, moe, pega o mostrador, um pincelzinho, isso, microscópio. Só que ela fica muito líquida ou ela fica uma coisa, meio uma pasta? Depende do tipo do esmalte. Porque você tem que aplicar dos dois lados. E tem 2 tipos de esmalte, transparentes e opacos, tá? Então, se você vai usar um transparente, é legal que você tenha grãos maiores. Um opaco, legal que você tenha grãos menores. Entendi. Tá, aí você vai passar desse lado, porque tem que ir pro forno dos dois lados. Isso. Não, na verdade a gente usa um pequeno truque para que eu consiga fazer os dois lados e aço de uma vez. Os dois lados. É porque se você assar um lado só, ele pode... entorta e depois eu tenho que corrigir essa... E aí eu nunca mais consigo. Mas óbvio que no começo, na época de pesquisa e desenvolvimento, a gente começou esmaltando um lado só, o disco saía parecendo um bowl. Assim, tipo isso aqui. E aí era um sofrimento pra fazer ele voltar a ficar flat novamente. Loucura, cara. Loucura. E aí, beleza. Vocês fazem 13 camadas. Depende do esmalte, né? Das 13, eu tô falando 5 embaixo e 8 em cima, tá? Ah, tá. Não são 13 de um lado. Não. Então aqui você tem essas 4 cores. Exato. Que são 4 cores de mostradores desse modelo. Exato. Então hoje a gente tem aqui o azul mais profundo. Isso. E o branco. Isso. Então cada um se comporta de uma forma diferente. Cada um se comporta de uma forma diferente. Normalmente quando eu tô falando de esmaltes da mesmo fabricante, eles têm comportamentos parecidos. Tá. Então Mas aqui são todos... São 4 fabricantes diferentes. São 4... O que eu imagino que tenha facilitado... Facilita muito. Facilita muito a sua vida. São 4 fabricantes diferentes. Exatamente. Tá, beleza. São 2... E você, Antônio, tem funções diferentes ou vocês se ajudam meio que em tudo? Cara, a gente tem funções separadas, mas tem coisas que a gente faz junto. Por exemplo, a esmaltação. Hoje nós dois temos essa capacidade de fazer mostradores, tanto eu quanto ele. E a gente tem, inclusive, um aprendiz agora, o Guilherme. Mandar um abraço para ele, inclusive. Abraço, Guilherme. Que tá na operação com a gente, que é um cara que tem muito talento manual, muita aptidão artística, e que por isso a gente trouxe ele pro time. Então a gente é aprendiz e a gente também já tá
passando essa capacidade, porque a engrenagem tem que andar, né? A coisa tem que... Você quer falar agora do seu tutor? Ou você quer terminar o processo do relógio? Não, acho que dá pra gente falar um pouco mais. Porque ele é da parte da esmaltação. Ele é da parte de esmaltação. E isso aqui é legal. Tá vendo aqui 4 cores diferentes. Então, quando a gente vai lançar um relógio, tem muita pesquisa em cima de, cara, que cor que nós vamos lançar, né? Isso acaba sendo uma coisa mais de gosto, acaba puxando um pouco mais pro que a gente gosta e pro que a gente entende que é legal. Uma pergunta, quantas gramas precisa para fazer um mostrador disso aqui? Cara, normal, um vidro desse aí são 28 gramas, mais ou menos. Então, a gente vai com um tubo desse aí, eu faço 7 ou 8 mostradores, porque tem muita retirada, entendeu? Entendi. Faz camada, lixa, lapida. Faz camada, lixa, lapida. Aí faz volta camada, pra cá. então muita coisa joga fora. Joga fora. Eu não posso voltar para aí porque eu contaminei com metal, entendeu? Então quando eu tiro, sai metal. Então eu não posso voltar, isso vai para fora. A gente tem lá um tanque gigante que vai a sobra vai ali. E no futuro, com certeza, vai ser um mostrador meio patinado, marmorizado, seja lá o que vai sair de lá de dentro. Normalmente as empresas que trabalham, você pega a Donze Cadran, por exemplo, que faz para o Lucien Ardan e para várias empresas, eles têm esse tipo de prática e a gente se inspira em quem está aí há séculos fazendo isso, né? Sim. Tá. E o legal disso daí, cara, é que... falando das cores, né? para que eu faça um mostrador azul, um off-white, sei lá, um preto, é o mesmo trabalho para que eu faça um mostrador azul, vermelho, enfim. Então, cada um é feito individualmente à mão. Então, para que a gente consiga atender o cliente e também trazer o cliente para que ele participe do processo de criação, de repente, do relógio dele, de repente até indo até o ateliê e participando até do mão na massa, tá? A gente lança o ST2 Esmalte Grand Faux, série Esmalte Grand Faux, em 3 cores, que a gente chama de Core Collection, mas a gente oferece também no site uma experiência bespoke. Que é para que o cara possa pioneiro no Brasil. Montar o relógio dele. Isso é pioneiro. Eu gosto de verde, eu quero transparente, com textura embaixo. Cara, meu relógio tem que ser vermelho, por isso, por aquilo. Enfim, a gente convida o cliente a participar do processo de criação do relógio dele. E, cara, pra gente, né, tocar esse assunto do esmalte, você pode enterrar um mostrador desse. Te dou um exemplo. O Rei Alfredo. Sabe quem foi o Rei Alfredo? Não sei. Foi o cara que unificou a Grã-Bretanha. Toda uma luta lá com os dinamarqueses e tal, enfim. Rei Alfredo, ele era esmaltador. Em 900 depois de Cristo, ele enterrou um tesouro que ele fabricou, que ele fez de ouro e esmalte, pedras preciosas. Em 1600 e alguma coisa, esse tesouro foi achado na Inglaterra, em algum lugar que eu não vou saber. 800 anos depois. E desenterraram, estava intacto. O mostrador de esmalte, ele não patina, ele não envelhece, ele sempre vai ter esse brilho. E você está vendo aqui pessoalmente, você percebe que é um brilho quase que hipnotizante, né? Uma cor tipo, tão profunda que... Sim. Imagino que o preto disso fique bem bonito. No sol. O dia que você vê isso no sol, ele ganha vida. Entendeu? E qual foi o papel do tutor, né? Cara... Gabriel. Primeiro falar um pouco de quem é o Gabriel, né? O Gabriel, ele teve na operação da Patek Philippe no ateliê de esmaltação por 10 anos. Ele tem... Repete isso, por favor. O Gabriel, ele teve no ateliê de esmaltação da Patek Philippe como um dos caras mais renomados, inclusive, da Patek Philippe. Aquele Patek Philippe Only Watch, mostrador azul, petróleo, é dele. A edição vai botar aí, não? Only Watch, pra quem não sabe, é um leilão que eles fazem Pisse-Unique, algumas marcas. Isso. E, obviamente, outros relógios para Patek Philippe. Ele ficou famoso porque ele conseguiu desenvolver uma técnica que estamos aí aprendendo com ele, que é o preto absoluto.
Que foi o que eu falei. Imagina isso aqui. Que é o carinha que tá faltando aqui. Que tá em produção. E num determinado momento, o Gabriel é um artista. Ele veio do mundo da arte, pintava quadros. E há 20 anos atrás ele descobriu que ele tinha família suíça. Você sabe que você não vira suíço, nem se você nascer na Suíça. Você tem que ser a terceira geração para você conseguir ser considerado suíço. Então, se a gente for mudar para lá hoje, o nosso neto vai ser suíço. E ele descobriu que o avô era suíço. Então, ele é argentino, numa condição não muito favorável, ele descobriu que era suíço. Vazou. Chegou lá, foi trabalhar na Rolex como polidor, em Bienne, se eu não me engano. E entrou no mundo da relojoaria. Num determinado momento, ele falou, cara, eu preciso unir o que eu sei fazer, que é a arte, ao que tem aqui pra fazer, que é relojoaria. Entendeu? Lá, pra quem não tem ideia do que é a Suíça, cara, é tipo uma roça com umas casinhas assim. Só tem relógio e vaca pastando. Mais nada. E neve no inverno. E chocolate. Tipo, o glamour tá nos grandes centros, porque fora deles é tipo rural. É roça. Rural. Quem não teve a oportunidade, principalmente de ir pro interior, ali pra região do Jurá, é fantástico. Aquilo, cara. E num determinado momento, o Gabriel teve uma crise existencial. Falou, puta merda, sou artista, só que eu só tô fazendo o que me mandam. E não tem nada pior pra um artista do que alguém que faz o que manda. Gabriel, tá aqui, ó. É esse aqui o próximo relógio, pode fazer. Gabriel, o designer acabou de mandar, agora é esse. E o cara, num determinado momento, depois de 10 anos, pegou e falou, cara, vou buscar meu caminho sozinho. Saiu da Patek e começou a trabalhar como solo. Como ele era um cara muito estrela, todo mundo sabia que ele era um esmaltador de mão cheia, todo mundo caiu em cima dele. Independentes, Ludovic Balois, Reshap, o Acrivia, o relógio... Como é que é o nome do relógio? Você vai saber. O RCC... É da Louis Vuitton? Não, é o que ganhou o GPHG de 2022 como relógio masculino do ano. Inclusive, é o preto absoluto. É o Reshap fundo preto. É o fundo preto com detalhe dourado. Não, todos os fundo preto ele que fez, entendeu? Então, mas tem um detalhe dourado do Reshap, tá escrito em dourado. Isso, ele que fez, tá? Ludovic Balois, o Upside Down, as bolinhas que giram, da Frida Kahlo, ele que fez. Quem mais? Cara, todo mundo procurou ele, entendeu? Ele fez muita coisa pra Louis Vuitton, tá fazendo agora, inclusive. E, cara, quando eu fui a primeira vez pra Suíça, você tá fazendo esse exercício agora, né? Você vai pra Suíça, o que você faz? Você faz uma agenda. Você vai batendo nas portas. Cara, vou estar aí, não sei o que. Esse é meu trabalho. Vamos conversar? Acredito que você tá, inclusive, nesse momento agora. Eu já meio que fechei a agenda. Já fechou. Porque esse podcast vai passar quando já tiver... Então, exato. Fechei 5 dias, 19 reuniões, pô. Perfeito. É muita coisa. Então você sabe como é. Você, obviamente, focado no que você faz e faz muito bem, e a gente tentando aprender, batendo na porta dos caras que... Você foi no ateliê do Acrivia? Não entrei, passei na frente, porque, assim como você, o nosso schedule ali de aprendizado tava muito... apertado, né? Mas assim, passei ali Old Town, perde aquele tempo na vitrine ali, pô, olha que legal. Inclusive agora eles estão com um ateliê de pulseira, você viu? Da última vez? Um pouquinho mais pra baixo ali. E um ateliê de esmaltação novo também, tá? Deles lá. Isso vale a pena conhecer. Diferente do que as pessoas acham, eles são acessíveis. São bem receptivos. São. É só você ser uma pessoa correta, com noção, dar um e-mail com antecedência. E, cara, eu entrei no Instagram do Gabriel... Porque logo que ele saiu da Patek, ele começou a trabalhar como independente, as marcas todas caíram em cima dele. E ele fez um Instagram, colocou lá os trabalhos dele. E quando eu entrei no Instagram, tinha uma bandeirinha da Suíça e uma da Argentina. E eu falei, cara, esse cara é argentino. E eu morei em Barcelona durante algum tempo, então eu falo um bom espanhol. E eu... Cara, é bizarro que tudo isso tem muito pouco tempo, né? Quer dizer, não é nem assim, né? É assim.
E isso foi em dezembro, tá? Nesse ano, do ano passado. Do ano passado. Só que assim, a gente já tinha um background de esmaltação um ano de todo dia laboratório com a Naomi como nossa tutora. E a gente precisava dar o próximo passo. Gabriel, meu nome é Rafael, vou estar em Genebra, assim, 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 quero te conhecer. O cara foi super receptivo, vem aqui, quero falar com você. Quando eu cheguei lá, me recebeu, croissant, você sabe, né? Croissant com chocolate dentro, café, aquela coisa clássica da Suíça. E começamos a conversar. E o cara virou pra mim e falou assim, Rafael, não sou feliz. Eu falei, mas como, Gabriel, que você não é feliz? Cara, eu tava na Patek, todo mundo me mandava fazer as coisas, eu saí pra ser independente e todo mundo continua mandando fazer as coisas. E aí eu falei, tá, e por que você não faz um relógio? Aí você meio que quebrou ele. E ele olhou pra mim assim e falou, pero, como vai ser um relógio? Como eu vou fazer um relógio? Porque é muito setorizado. Eu falei, Gabriel, eu sou brasileiro, cara. E eu fiz um relógio. E assim, ele me recebeu lá como se eu fosse uma marca, entendeu? Ele, tipo... Ele nos deu, assim, todo o valor, sabe? Respeito, na maior humildade. O cara que é... top. Top. E aí, beleza. Foi... Me passou algumas dicas, inclusive o forno que a gente usa hoje é o mesmo que ele usa. Esse fornecedor, aquele, faz isso, faz aquilo. Voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, ele mandou uma mensagem. Rafael, refleti muito sobre a nossa conversa. Eu queria te agradecer porque você me abriu os olhos. E eu já estou trabalhando no projeto de um relógio. Conectei ele com a Angelique, porque ele precisaria do projeto, entendeu? E ele é muito amigo do Olivier Miller, da Lux Consult, que é o cara que faz... O Olivier Miller é o mago do marketing da relojoaria. Ele que fez todo o posicionamento de Laurent Ferrier, enfim, grandes marcas. E ele é o cara que faz o relatório junto com a Morgan Stanley, o relatório anual do mercado suíço. Ele é o mago, ele é o cara que... E é assim com o Gabriel, entendeu? Então, Angelique, Gabriel e Olivier Miller fizeram uma reunião e o relógio iria nascer, tá? Quando a gente volta para a Suíça em maio, aí o Antônio junto comigo, e aí assim, nessa fase de mergulho mesmo, né? Cara, vamos para as montanhas, vamos sentar com os artesãos e vamos atrás de conhecimento. Um dos locais que a gente parou foi em Genebra, ficamos 2 dias com o Gabriel esmaltando, os 2 dias inteiros. E ele, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Só que antes da gente começar, ele olha bem para nossa cara e fala assim, Rafael, eu não aguento mais, eu tô ansioso, eu quero falar uma coisa antes da gente começar. E aí ele vira pra gente e fala assim, eu vou fazer o meu relógio, mas antes eu queria convidar vocês para fazer um relógio comigo. Que loucura, Que loucura. Maluquice, assim, sabe? Aí na hora eu não sabia se eu... Falava sim ou não? Não sabia se eu dava um pulo, se eu dava uma cambalhota, porque um Statera versus Gabriel Coillard, o cara tem relógio com Ludovic Balois, Patek Philippe, Hash-Rap, te coloca num patamar. E aí vocês aceitam e tal? Eu falei, cara, com certeza. E olha a humildade do cara, porque assim, ó, eu quero fazer o meu relógio, mas eu não tô seguro de fazer do zero. Sim. Então, a gente faz junto, vocês trazem o background que vocês têm já de produção, eu faço um mostrador, e aí vai ser uma miniatura. Acho legal se a gente conseguir ilustrar pra galera o que é uma miniatura. A gente... né? Tem no Instagram dele várias imagens, enfim. E provavelmente vai ser algo relacionado ali com Brasil e Argentina. De repente, cataratas, não sei. Né? Porque aí são desenhos em esmalte, entendeu? Sim. E uma série ali de 2 ou 3 relógios específicos ali para colecionadores. E aí a gente saiu de lá após esses 2 dias de trabalho com ele, com o status de aprendiz. E isso, dentro da relojoaria, é muito importante.
porque hoje eu posso acessar ele assim, sempre que eu preciso, sempre que a gente precisa, né? Tanto eu quanto o Antônio, para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade que a gente passe. E devemos ir agora. Não sei se vou para a feira, provavelmente no final de setembro, mas mais uma vez a gente vai estar com ele. É barato, né? É bom que é barato. É bom que é barato. Falamos do Gabriel. Qual é o outro assunto que você quer? Cara, aí eu acho que é mergulho na Suíça, tampografia. Tá, então a gente falou do esmalte, da esmaltação, de como é essa arte, né? Essa complexidade que a gente viu aqui, que é um trabalho extremamente artesanal. É possível fazer industrialmente ou não? Não fica igual. Não fica igual. Não fica igual. E aquilo ali é uma tampografia. Tampografia, também conhecido como pad printing, né? E tem várias formas de você colocar os números num mostrador. Você pode fazer números aplicados, você pode fazer com laser, furar, você pode fazer um chapter ring de colocar por cima. Só que a gente tá naquele resgate de como se fazia antigamente, tá? Então eu trouxe aqui para você ver. Isso aqui é uma gelatina, tá? Feita com uma receita especial suíça, mas com coisas que você consegue aí no mercado. Para fazer isso aqui, é um cheiro horrível durante o processo. Você não vai lembrar, porque você é mais novo, mas ele cheira aquela geleca. Puta. Não cheira? Eu não acho horrível, não. Não, para fazer. Agora tem cheiro de geleca. O processo de cocção disso daí, para fazer, não tem quem aguenta ficar perto. Mas é um processo totalmente manual. Se você analisar Dom Zecadran, que é uma referência em mostradores, e inclusive a pessoa que a gente teve lá para fazer o curso e para fazer essa capacitação é a casa do lado da Dom Zecadran, e o nome dela é Lindsay, e ela é a 5ª geração da família, e o sobrenome dela é Stampfli. Ou seja, ela é uma estampadora, entendeu? Mas você bota tinta aqui? A gente coloca a tinta no clichê, tá? Tem um clichê de aço gravado em baixo relevo. Coloca a tinta no clichê. O clichê é um quadradinho assim, sim, gravado em baixo relevo. Você coloca a tinta no clichê, vem com uma espátula, passa como se fosse uma serigrafia. Isso. A gente produziu um documentário que vai mostrar todo esse processo. Então você passa a espátula, obviamente a tinta fica só no clichê. No baixo relevo. E aí tem uma máquina que... Hoje no mercado tem máquinas que fazem isso automaticamente. Mas como esse relógio ele é um resgate das técnicas antigas e como se fazia relojoaria antigamente, a gente obviamente trouxe uma máquina manual da Suíça e basicamente eu venho aqui uma manivela, tem uma mesa coordenada aqui do lado, tinta, abaixa, pega a tinta, gira para cá, o mostrador está aqui esperando, abaixa, imprime. Repete esse processo aí por 2, 3, 4, 5, até você entender que tá legível, que tá legal. Ah, então são várias demãos. Várias demãos. Depende do que você quer. Se você quiser uma tampografia com um relevinho levemente abaulada, você faz mais camadas. Se você quiser algo bem flat... Esse aqui é bem flat. Você faz menos camadas. Esse é um meio termo. Um bem flat seria esse aqui, ó. Esse aí você pode ver que tem um determinado relevo, entendeu? Esse já é mais flat. Impressionante. Impressionante. Mas hoje em dia as marcas conseguem fazer essa parte de forma mais industrial. Claro, né? Claro. Tem máquinas de tampografia que fazem esse processo de limpa, pega tinta, tampografa totalmente automático. Você só tem que posicionar o mostrador e apertar o botão. Cara, que loucura. E esse aqui, né, como não é um mostrador funcional, dá pra ver, tipo, o OTA com... porque assim a gente fez rapidinho ali só pra trazer aqui pra exemplificar. E provavelmente nesse... onde tava o OTA tinha um buraquinho no pad, porque obviamente o pad ele tem um prazo de validade.
Aí você tem que cozinhar outro. O tampão ele tem um prazo de qualidade, aí você cozinha outro. Entendeu? Hoje muita gente usa silicone também, mas é esse lance do resgate. E uma coisa, cara, que a gente... que a Statera, ela é um ponto, como a gente falou aqui algumas vezes, ela é um ponto de conexão entre o Brasil e os primórdios da relojoaria suíça. E um dos nossos grandes esforços nesse segundo momento da marca é mostrar para os clientes, e mostrar para quem está em casa, para quem se interessa por relojoaria, o processo de fabricação. Então, no nosso Instagram agora, a partir do lançamento do ST2 e daqui para frente, vai ter muita coisa mostrando o dia a dia do ateliê. Já tem data? Cara, provavelmente nós vamos soltar na segunda-feira agora. Ou seja, já lançou. Já lançou. Quando o podcast for pro ar, espero já ter vendido e ele alguns, não tem, inclusive. Ele não é limitado. Cara, esse é um ponto legal, tá? Porque... mas se você não limitar o relógio, você não vai gerar escassez. A gente entendeu que no nosso negócio a escassez é a capacidade produtiva, tá? Exatamente. É isso. Dos caras grandes lá. Então são 6 mãos, perdão. Eu, Antônio e Guilherme fazendo mostradores. E a gente consegue fazer de 250 a 300 mostradores por ano. E é isso que a gente vai colocar de disponibilidade. Obviamente que a gente trabalha com uma lista de espera. Então, quando eu entendo que esse limite está chegando perto, eu vou lá no site e aumento o prazo de entrega. E eu vou fazendo esse jogo para que as pessoas consigam comprar sem se frustrar. Sem se frustrar, né? Você quer falar de preço ou não? Cara, esse relógio ele foi... A gente empregou tanta coisa nesse relógio e a gente trouxe tanta técnica, tanta história, tanto trabalho, que a gente entende que esse relógio é hora de romper a barreira e levar o Brasil, que a gente carrega no nome e no mostrador, para o mundo da relojoaria. Então, por conta disso, que toda a estratégia comercial desse relógio ela está sendo feita de forma global e o balizamento de preço automaticamente está sendo feito em francos. Então, para os relógios da Core Collection, a partir de 2.750 francos, que vai girar ali em torno dos seus 15, 16 mil reais, dependendo da flutuação do câmbio. E na experiência Bespoke, depende do que o cliente quiser. E você já tem um vendedor lá. Isso. Que é o Watchmakers United. Exato. Hoje, lá fora, principalmente a relojoaria independente e os colecionadores que buscam por esse tipo de relógio, eles estão bem organizados. E o Watchmakers United é uma boutique de independentes em Genebra e hoje a gente tem um acordo comercial para que eles sejam nosso retailer na Europa. Então fica um relógio lá em exposição. Se tiver a oportunidade de conhecer na tua viagem agora, é muito legal o espaço deles lá. E os relógios ficam expostos e ele tira um pedido lá, eu entrego direto pro cara que comprou. Do Brasil? Não, isso focado para a Europa. No tá. Brasil, outra operação. No Brasil, venda no nosso site e pelo Instagram. Né? A gente já está com uma fila de espera, tipo um modelo Never Miss Another Launch, no site, válido, e com algumas pessoas já, bastante gente já no aguardo desse lançamento. E aí chegou a hora de lançar, né, cara? Tanto trabalho pra... Cara, além da Statera, né, você trouxe o MVP e protótipo. Importante falar isso, que isso é um protótipo, né? Isso. Os dois. O que é esse relógio que você trouxe aqui pra gente? Esse é garimpo, né? Tem garimpo? Coisa mais legal do que garimpar na relojoaria? Não tem. Feldman. Nunca ouvi falar, cara. Cara, esse é um Swiss made de alguns que morreram aí durante, sei lá, provavelmente um relógio aí dos anos 60. Já tentei buscar a história dele, mas, cara, tem pouquíssimas coisas. Mas tava em Buenos Aires, San Telmo,
Aquela feira maluca. Hoje em dia um pouco inflacionada. É, aquela feira maluca mesmo. E de repente um senhor me puxa pra dentro da loja dele. E eu com cálculos no pulso. Ele, você gosta de relógio. E me abre uma sacola de mercado com quinquilharias. Verdadeiras quinquilharias. Pilha, bateria, ponteiro, caixa vazia. E lá tava esse carinha. Todo arrebentado. E isso fala muito pra mim sobre design, tá? Se analisar essa caixa, as linhas dela, é o que eles chamam de cushion, né? Ele tem um modelo meio com acrílico em lugar do vidro. E cara, é uma paixão aí também. Você gosta do garimpo? Eu adoro. Eu adoro. Principalmente se a gente for falar que esse relógio me custou R$50. Cara, R$50. E que, cara, eu vou te falar. Você pode ir com esse relógio onde você quiser. Com ele no pulso. E as pessoas vão parar e vão perguntar que relógio que é. Porque as linhas dele são muito... icônicas. São muito lindas. E, enfim... Eu sou um apaixonado. E ele parou agora, semana passada. Travou. Vou ter que abrir. Você que vai fazer essa manutenção. Provavelmente. Abrir e dar um talento nele, porque ele merece continuar batendo o coração. E foi legal, porque o relógio mecânico é muito sobre isso, né? Então, quando o cara abriu a sacola pra mim ali e falou: você gosta de relógio? Tem aqui. E eu comecei E eu achei ele, a primeira coisa que eu fiz, deixa eu ver se o coração tá batendo, né? Se tá vivo. E na hora que eu coloquei no ouvido, e dá pra sempre fazer bateu o coração, né? E Bom, isso. Antes de eu te fazer as perguntas rápidas, né? Que voltado para quem realmente gosta de relógio, tem um presente aqui da Minimal, que é a nossa patrocinadora, que você sabe que eu só uso camisa preta básica. Praticamente só isso, então Maravilha. Tá aí um presente Minimal Club. E acertou no tamanho, GG, né? É isso aí. Antônio, não esqueci de você, tá? Então... Agradecer ao Minimal aí. Não é caro, tem um custo-benefício... Tem um baita custo-benefício. E eles têm um clube de assinatura também que se recebe com uma certa periodicidade camisa nova. Então eu gosto bastante. Entusiasta, 15% de desconto. Maravilha. Tá preparado? Vamos lá, né? Vamos tentar. Tem que estar sempre preparado. Primeiro relógio. Reloginho do Mickey, da Disney, que eu tentei trazer, mas não achei, lá na casa da minha mãe. Comprado na Disney, lá naquelas lojinhas de souvenirs. E aos 13 anos, 1995. Cara, é porque é muito louco, porque você é o cara que vem aqui de outra ótica, né? De uma ótica do cara que faz o relógio. Não que coleciona. Na verdade, o segundo. Mas isso é muito porque as perguntas, algumas... Por exemplo, relógio que mais usa? Statera tem um cálculos no momento. O mais legal que você já teve? Com certeza o Fero Feldman. Esse aqui? Tirando o Statera, obviamente, né? Fero Feldman, cara, E eu posso falar que, respondendo pelo Antônio, também seria esse. A gente faz aí esse revezamento, vai pra cá, vai pra lá, e às vezes a gente até briga por causa dele. Próximo relógio. Não, mais legal que já teve, já falei, né? Próximo relógio. Statera ST2. Você já perdeu alguma oportunidade de compra de um relógio assim? Que você falou, meu Deus. Já, cara, eu sempre quis ter um Speed. Eu já tive algumas oportunidades. E a última delas, assim, por uma burrice, eu acabei não realizando esse desejo, mas que ainda vou realizar. E marca que você mais gosta? Cara, Laurent Ferrier. Laurent Ferrier? Laurent Ferrier. Laurent Ferrier é legal, né? Porra, design absurdo. Eu não cara. marquei eles. Laurent Ferrier. Eu acho que eu não marquei eles. E eu acho que nem vai dar tempo. E a marca que você julgaria menos predileta? Menos predileta? Tipo, que não te enche muitos olhos.
Acho que Hublot, cara. Hublotzinho? É. E Grail? DB-Tune, DB25 Stradivarius. Com certeza. Espero ter contato com ele. Posso falar 2? Pode. Grails, que, assim, sabe aquele tanto faz como tanto fez? Raul Pagé versus Anitta Porcher. Eu nem sei do que você tá falando. Raul Pagé foi o cara que ganhou o prêmio no Vuitton. Ah, é? Com aquele regulador em esmalte, cinza e azul. E aí ele fez uma versão desse relógio em azul e amarelo, esmalte também, com a Anitta Porcher, que é uma das maiores esmaltadoras que existem. E qual é o sonho grande com a Statera? Conquistar o mundo, conseguir vender relógio lá fora, conseguir levar o nome do Brasil e colocar o nome do Brasil no mercado mundial da relojoaria. Com certeza. Um baita de um sonho grande esse aí. Cara, obrigado por ter aberto aí o livro da Statera, né? Que acho que tá fazendo um trabalho muito diferente, que as pessoas ainda não têm noção, assim, da grandiosidade que é. Você sabe que desde o início eu acreditava muito no trabalho, achava legal. Falei, isso aqui é diferente. Esse aqui, eu falei, já é diferente do que a gente tá acostumado de relógio no Brasil, né? Como é que é aquele termo que você usou? Conversation starting. Conversation starting, né? Gostei disso, tá? Então, tipo, você comprou esse relógio por causa desse relógio. Exato. Fico feliz da gente poder estar fazendo esse conteúdo junto, acho que é importante pro pessoal entender do que se trata, né? E o canal tá aberto aí para você falar onde que acha a Statera, onde que compra. A gente vai botar o link aqui embaixo. Já vai ter lançado, já lançou o ST2. Então, onde o pessoal pode se interessar pode comprar. Cara, obviamente no Instagram, que é aí o primeiro canal de comunicação, né? Statera Watch Co, @Statera Watch Co. E toda a parte comercial no site www.statera.co, staterawatch.co. Statera A Watch. gente fugiu um pouco desse lance aí do .com.br e usou um domínio aí um pouco diferente. Então, staterawatch.co. Disponibilidade vai estar toda ali no site. E também, obviamente, dúvidas. Quem quiser entender um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, a gente responde o direct sempre. O WhatsApp dele tá aqui embaixo. Isso. E eu acho que é isso, cara. E as portas do nosso ateliê também estão abertas, inclusive para você. A gente tem que... No seu retorno aí da Suíça, de repente um mostrador de esmalte. Cara, depois que eu tem o casamento ainda, né? Já passou, né? Mas depois que eu passar essa fase aí... Mas a gente preparou... Lua de mel, outubro a gente conversa. É isso. A gente preparou tudo com muito carinho lá para poder receber, inclusive, as pessoas. Então, o cara vai poder ir lá. Tudo isso que a gente falou aqui de camada, forno, quem tiver essa ideia, esse interesse, as portas estão abertas para receber. Obviamente que dentro de uma organização de horários, enfim, mas a gente está aberto para receber o pessoal lá. Cara, achei sensacional essa conversa. Fantástico, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, e é isso aí. Você que ficou até aqui, considere se inscrever, dá uma olhada no trabalho que a Statera está fazendo, além do que a gente falou aqui, porque é realmente muito legal. Eu já fiz o review do ST01, que não tem nada a ver com esse. Era um MVP, como você falou, e que deu muito certo. Mas tem as minhas impressões do relógio, imagem de apoio, detalhe, tudo mais, que dá para ver que é um relógio extremamente bem feito. E obrigado e até o próximo vídeo.